Estudo para concursos, matemática básica. Esta é uma edição para o concurso. Os conteúdos de matemática, matemática financeira e lógica assistencial são apresentados em suas respectivas conceitos e definições. Apresentam exercícios resolvidos para adquirir o aprendizado e testes atualizados com respectivo gabarito. Conjuntos numéricos, números naturais, representado por um N. Representados pelos números positivos e 0. 0, 1, 2, 3, 4. Números inteiros são representados por um Z. Representados pelos números naturais e os negativos e o 0. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Números racionais, representados por um Q, representado pelos números naturais e pelos números inteiros, além de números fracionários, que geram decimais exatos ou não exatos, que representam periódica. Q, daí coloca lá A sobre B, dividido por A, vírgula B, dentro de E, dentro de Z, de números racionais, que é B diferente de 0. Não entendi nada. Exemplos, 5,8... 5 dividido por 8 é igual a 0,7665, que é igual a um decimal exato. 1 dividido por 3 é igual a 0,333 infinital, é igual a um decimal não exato. Entendi. Números racionais, representados pelos números que não podem ser escritos na forma de fração, são decimais não exatos que possuem representação infinita não periódica. Exemplos, raiz de 2 é igual a 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 4, 4. Daí tem raiz do pi, 3, 1, 4, 1, 5. Tem o 0, 1, 2, 1, 1. E tem os números reais, que é representados por R, representado pelos números racionais e irracionais. Também sistema legal e de medidas. Agora, sistema legal de medidas, unidade de comprimento e capacidade de massa. No comprimento, unidade básica, e o metro na capacidade de unidade básica é a litro, e na massa, a unidade básica é a grama. Daí aqui tem um trequinho indo de baixo para cima, o de cima para baixo. Comprimento é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Sobre a capacidade, quilolitro, KL. Hectolitro, HL. Decalitro, DAL. Litro, L. Decilitro, DL. Centilitro, CL. Mililitro, ML. Daí tem a massa, o quilograma, o KH. O KG. Quilograma, KG. Hectograma, HG. Decagrama, DAG. Grama, G. Decigrama, DG. E centigrama CG e miligrama MG. Legal. Daí tem os símbolos, KM de múltiplos e submúltiplos, KM, HM, DAM, MDM, CMMM, KL, HL, DALL, DL, CL, ML, KG, HG. Daí quando vocês carinhas viram os múltiplos lá, ao quadrado vira HM vira 10 ao quadrado, que quilômetros vira 10 ao cubo, metros é o básico, e quando diminui eles viram menos quadrado, menos cubo, menos 3, menos 4. Razão e proporção. Razão é o quociente entre dois valores referidos em uma mesma grandeza, sendo o numerador o antecedente e o denominador o quociente. A sobre B. Exemplo, em cada 10 terrenos vendidos, 1 é corretor. Resposta, 1 em cima sobre 10. 1 sobre 10. Cada 10, 1 tem 1. Uma liga de metal é feita de 2 partes de ferro, de 3 partes de zinco. Ferro. Uma liga de metal é feita 2 quintos ferro e 3 quintos zinco. Quer dizer, por que apareceu um 5 aqui? Uma liga de metal é feita de 2 partes de ferro e 3 partes de zinco. Ah, entendi. As partes é o total. O total é 2 mais 3 dá 5. Daí, se você quer separar isso aqui numa fração, você tem que separar que 3 sobre 5 da parte é o zinco e 2 sobre 5 é igual ao ferro. Entende agora? Proporção é a igualdade entre duas razões. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios.
Ou seja, se tem o A, esse aqui é um dos muito usados nos concursos, né? A sobre B, que é igual a mesma proporção que C sobre D. Eles falam que está a mesma proporção, daí você pode transformar isso em uma conta mais fácil do que essas coisas de divisão, que é a multiplicação em cruzinha. A vezes D é igual a B vezes C. Divisão proporcional. A propriedade proporcional das duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A diretamente são duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumenta ou diminuindo uma delas. Legal. Numa determinada razão, a outra aumenta ou diminui na mesma razão. Inversamente. Duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando o aumento ou diminuído uma delas numa determinada razão, a outra diminui ou aumenta nessa mesma razão. Em toda proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para a consequente. Se daí aquela coisa de proporção de C trecos vira A sobre B, proporção igual a proporção de C sobre D. Então, A C A mais ou menos C dividido por B mais ou menos D. Agora, o que eu faço com isso aqui? Tipo, eu faço A mais C sobre B mais D? Ou eu faço A menos C sobre B menos D? Como é que eu posso fazer um exemplo disso aqui? Ah, tem um exercício aqui de exemplo. Dividir 120 em três partes diretamente proporcionais de 4, 6 e 8. Tem vários exercícios desse jeito, né? Daí a solução, considerando se x, y e z são as três partes. Você não sabe os nomes delas. Então, x mais y mais z é igual a 720. Daí você coloca as proporções x sobre 4, y sobre 6 e y sobre 8. Como as partes são diretamente proporcionais, logo você pode colocar que x sobre 4 é igual a y sobre 6. É igual à mesma proporção que y sobre 6, que é igual à mesma proporção que z sobre 8. Daí tem aquele método de cruzado, mas utilizando a regra de proporção temos a soma dos antecedentes e a soma dos consequentes. Usando esse método que eu nunca usei, vi alguém usar no concurso, mas a proporção, usando a proporção, você faz assim. Na verdade, eu acho que já vi alguém fazendo isso aqui num concurso, mas ele te usava como se fosse um truquezinho especial. Então, daí você fala x, aquela coisa que eu fiz aqui em cima. O A sobre B igual à proporção C sobre D. Daí A mais ou menos C, ou B menos mais ou menos D. Daí você sabe que isso aqui, a proporção ela é de uma proporção de soma. A proporção de 4, a proporção de 6 e a proporção de 8, tem que ir somando, elas têm que dar 720. Então, usando essa coisa de mais ou menos, você usa a proporção de mais. Já que esse aqui é um de mais mesmo. Fazendo isso, dá igual a x mais y mais z sobre 4 mais 6 mais 8, que vai dar igual ao total, que é a soma normal lá, 720, sobre 18. Daí, dividindo essa coisa, vai dar uma razão de 40. Daí, problema. Eu não sei o que eu tenho que fazer com essa droga de razão. O que eu uso isso aqui, essa razão? Na verdade, eu devo tipo fazer um 40 dividido por 4 vezes 10. 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes x dá x 10. Tem que fazer aquela coisa assim. Daí vamos ver, eu tenho uma razão. O que eu faço com isso aqui? Nesse caso, cada proporção corresponde a uma razão. Bom, aqui está falando que eu teria que te fazer usar as razões que tinha falado lá, né? X sobre 4, daí eu coloco é igual a 40. E o que eu faço com isso? X
Daí aqui tem um resultado escrito x sobre 60, mas eu não estou entendendo como é que virou o 40, a proporção de 40 virou 60. Para eu transformar um x igual a 60. É, sério, não entendi não. Quer dizer, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar o 40 por 4, dividir. Quer dizer, aqui eles estão representando x sobre 4 é igual a 40. Daí, se eu usasse isso aqui como uma regra, na equação de primeiro grau, eu transformaria o 40 e multiplicaria por 4 e daria 40, 80, 120, 160. Ah, caraca. Será que isso aqui eu estou confundindo tudo só por causa que há porra de um erro de digitação? Daí, deixa eu ver. Se 40 vezes 16 dá igual a 160 mais 80 dá igual a 240, tá certo. Viu? Não é que estava certo? Era fazer a coisa de divisão e multiplicação mesmo. Multiplicar, na verdade. 8 vezes 40, 320. Daí, se somasse isso aqui tudo, 160 mais 240 mais 320, se der 720, tá certinho. A conta que a gente fez. 6 mais 4, 10, mais 2, 12, sobe 1. 1 mais 2, mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 5, 6, 7. 720 deu certinho. Legal. Aqui outra coisa que cai bastante nas provas, a regra de 3. O próximo exercício é sobre regra de 3, né?